Imagine o Brasil exatamente como está hoje. Dividido, cansado, sufocado por corrupção, desigualdade, descrença e escassez moral. Agora imagine que, sem eleições, sem propaganda e sem escândalos, Deus ergue um homem simples, esquecido pelos poderosos, mas cheio de sabedoria, discernimento e fé. E o coloca para governar esta nação. Esse homem é José, o mesmo que governou o Egito e salvou povos inteiros da fome. José não chegaria ao poder por alianças políticas ou interesses de grupos. Ele seria chamado pelo dom da interpretação, pela capacidade de entender o invisível. Assim como decifrou os sonhos do faraó, ele decifraria o sonho do Brasil, o sonho de um povo que quer viver com dignidade, mas que foi traído por séculos de má gestão e egoísmo. Sob José, o Brasil seria conduzido com sabedoria prática. Ele não governaria com discursos bonitos, mas com planos racionais e fé inabalável. Veríamos um líder que não rouba, não negocia princípios e não governa para agradar, mas para salvar. E a primeira coisa que José faria seria organizar os tempos de fartura e os tempos de escassez. Hoje, o Brasil desperdiça nas épocas de bonança, exporta riquezas e importa dependência. José, porém, entenderia o ciclo das vacas gordas e das vacas magras. Ele criaria grandes depósitos nacionais de grãos, energia, tecnologia e educação, garantindo que cada período de prosperidade servisse para preparar o futuro. Ele faria o Brasil se tornar autossuficiente, não só em comida, mas em valores e visão. José enxergaria que o verdadeiro problema do Brasil não é falta de recursos, mas falta de propósito e ordem. Enquanto muitos líderes brigam por poder, ele chamaria o povo à disciplina. A corrupção seria tratada não apenas com leis, mas com sabedoria. Quem fosse fiel no pouco, seria promovido. Quem fosse infiel, seria afastado sem piedade. José governaria com o olhar de quem viu a prisão e aprendeu que o poder não é um privilégio, mas um peso sagrado. No campo econômico, ele não deixaria o Brasil refém de bancos e especulações. José usaria a fartura agrícola e mineral do país como base de uma política de sustento e investimento interno. O agronegócio serviria primeiro para alimentar os brasileiros, e não apenas gerar lucros para fora. Ele reorganizaria o sistema tributário, tornaria o trabalho digno e o lucro honesto. E ao invés de premiar a esperteza, José premiaria a fidelidade. Na educação, José compreenderia que o maior depósito de grãos do Brasil está nas mentes jovens. Ele criaria um sistema onde o saber teria propósito, formar visionários, e não apenas empregados. O foco seria sabedoria, não diploma. As escolas ensinariam ética, economia doméstica, justiça e fé, não como religião imposta, mas como consciência de integridade. Politicamente, José não permitiria a confusão que hoje reina entre os três poderes. Haveria respeito mútuo, mas também autoridade espiritual. Ele não governaria com medo de críticas, porque sua força viria de dentro, e não das pesquisas de opinião. Se um juiz corrompesse a lei, José o trataria como tratou os irmãos que o traíram, com justiça e verdade, sem ódio, mas com firmeza. A corrupção não sobreviveria diante de um governante que vê o coração, e não apenas as palavras. Socialmente, José traria equilíbrio. Ele veria o pobre não como massa de manobra, mas como semente fértil. Criaria políticas que libertam, e não que viciam. O Bolsa Família, sob José, seria um instrumento temporário de transição, porque ele não daria o peixe apenas, mas o rio, a vara e a sabedoria de pescar. E os ricos, sob José, aprenderiam que acumular sem propósito é empobrecer o espírito. Ele restauraria a justiça social não por vingança, mas por equidade. Moralmente, o Brasil se tornaria um espelho do Egito governado por José. Um país limpo, organizado, respeitado. Os estrangeiros viriam não para explorar, mas para aprender. Os políticos antes arrogantes aprenderiam a temer o erro
e a buscar conselho antes de decidir. O povo, por sua vez, deixaria de zombar da fé e voltaria a ver Deus como fonte da razão. Haveria harmonia entre ciência, fé e economia. 3 pilares que José entenderia como partes de um mesmo corpo. Na segurança pública, ele não governaria com violência, mas com ordem preventiva. José sabia que o crime nasce da escassez, não apenas de dinheiro, mas de amor, de educação e de visão. Ele investiria em cultura, esporte, capacitação e fé como armas mais poderosas que as balas. E ensinaria que o verdadeiro poder não é o que se impõe com medo, mas o que se conquista com exemplo. No campo espiritual, José despertaria uma consciência nacional. Ele não criaria uma teocracia, mas uma república com alma. Os líderes religiosos seriam chamados à responsabilidade e não à manipulação. O povo entenderia que Deus não está apenas nos templos, mas em cada ato de justiça e trabalho bem feito. E o mais bonito: José não governaria para ser lembrado, mas para que o Brasil se lembrasse de si mesmo. Ele restauraria o sentido de nação, não como território, mas como pacto entre irmãos. Ele nos ensinaria a preparar os celeiros, não só de comida, mas de caráter, conhecimento e solidariedade. Sob José, o Brasil não seria perfeito, mas seria consciente. Ele não eliminaria os problemas, mas ensinaria o povo a enfrentá-los com sabedoria e unidade. E talvez, pela primeira vez, o Brasil aprenderia o que é realmente ser grande, não pelo tamanho do território, mas pela grandeza moral do seu povo. No fim de tudo, José diria ao Brasil o mesmo que disse ao Egito: guardem o que têm, valorizem o que são e confiem no que ainda virá, porque o verdadeiro governo começa quando o homem entende que o poder não é mandar, é servir com amor e discernimento. Se José governasse o Brasil hoje, talvez ainda teríamos desigualdade, mas haveria propósito. Ainda haveria crises, mas haveria preparo. Ainda haveria críticas, mas haveria verdade. E o Brasil, esse gigante cansado, voltaria a sonhar, não com um salvador, mas com um povo capaz de governar a si mesmo, inspirado pela sabedoria de um só homem justo.